Irmãos, quero convidar os irmãos para abrirmos no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, eu já citei isso para os irmãos aqui em outras ocasiões. O Evangelho de Lucas é chamado no meio teológico, né, de o Evangelho da exatidão histórica. Ele é o Evangelho que é fruto de uma pesquisa feita pelo Lucas, não é verdade? Ele diz, falando com o seu amigo Teófilo, no começo do livro, ele diz que muitos empreenderam transmitir os fatos que se sucederam, que aconteceram ali, né, referente a Jesus. E que também pareceu bem a ele fazer uma pesquisa, se informar bem do assunto, para informar o seu amigo, né, um grego, Teófilo, né? E ele fez isso então. E Lucas é uma coisa interessante, né? Porque Mateus era um cobrador de impostos, né? Marcos parece que era um jovem que andava, ao que tudo indica, sobrinho de Pedro, né? O João, o discípulo de Jesus, o mais jovem, depois ele... Agora o Lucas não, o Lucas ele é de fora. E o Lucas tem uma formação acadêmica, né? Ele é médico, né? E então a gente quando vai para a faculdade lá, o pessoal fala sobre a metodologia científica, né? Que é o senso comum. Eu gosto de ilustrar isso assim, né? O senso comum diz o quê? O limão é azedo. Por que é azedo? Porque a gente põe na boca e sente, né? Não é verdade? Sente que é azedo. A metodologia científica vai procurar identificar os elementos que estão no limão que faz com que a gente sinta aquele azedume, né? Por que tem gente que gosta de limão e tem gente que não gosta? Porque na boca da gente tem uma coisa que se chama papilas gustativas. E aí tem gente que gosta de pimenta e tem gente que não gosta. Tem gente que as papilas gustativas estão mais na ponta da língua, outras no fundo da língua. Então, isso define muito assim, a questão de sabor, gosto, né? Umas coisas malucas assim do ser humano, né? E tem o quê? A metodologia científica, que faz com que... por exemplo, como que a gente enxerga? A gente enxerga porque a gente abre o olho e vê. Não, né? A gente enxerga porque... tem toda uma estrutura, né? Os cones e bastonetes, né? Tá lá. E a gente é um negócio muito interessante. Então, o que é isso? É a metodologia científica que diz tudo isso. E o Lucas, por que ele é tão detalhista acerca de anjo, pastores, sacerdote, datas, enfim, uma série de coisas, quem governa, tal, quem falou, quem disse... por quê? Porque Lucas ele é um médico, ele não é só, vamos dizer assim, um admirador de Jesus, que está querendo contar as coisas grandes que Jesus fez. Não, ele está querendo informar com detalhes técnicos, né? Quem é essa pessoa maravilhosa chamada Jesus, né? Quem é essa pessoa gloriosa? Então, o Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho da exatidão histórica, né? Lucas, ele é incisivo e ele procura afirmar algumas coisas com muita clareza. Então, é um evangelho muito, muito interessante de se ler. E ele tem aqui no capítulo 1, no versículo 26, o anúncio do nascimento de Jesus. Está escrito isso, olha. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, seu Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu-lhe o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs? O Ricardo estava me perguntando, e aí, vai ter uma palavra natalina? E eu estava, durante o dia hoje, com esse texto no meu coração, né? Ontem nós estávamos comentando um pouquinho lá na casa da irmã Fátima, do pastor Silvio, sobre essa questão da palavra de Deus, né? E eu até brinquei com eles, falei: não vou gastar uma mensagem não, porque de repente eu ministro amanhã à noite, né? para um comentário sobre esse texto. E eu fico pensando assim, né, irmãos, esse momento, a Maria, né, vamos colocar assim, segundo os historiadores contam, né, e a gente sempre transmite, né, irmãos, aquilo que de alguma forma se aprendeu, seja seminário, porque gente estudou, gente avaliou a cultura, a época, né, e o pessoal diz que Maria, ela tinha entre 14 e 20 anos de idade, né, eu gosto desses números assim, porque eles dão uma margem, não é verdade? Assim, para você imaginar a situação. Não dá para você cravar, não, Maria tinha 18, tinha 19 anos, né? Os irmãos citam isso, né? Entre 14 e 20 anos de idade. E Maria era noiva de José, não é verdade? Estava se organizando para casar com José. E numa cultura, irmãos, vocês vejam, uma cultura onde alguns hábitos e costumes, né, eram muito assim prezados, né? Você olha para a Bíblia, a pessoa poderia, né, pelo menos no contexto do Antigo Testamento, alguém que cometesse alguns tipos de pecado, a pessoa corria que risco? De ser morta, de ser apedrejada, de ser humilhada, de ser exposta, né? Então havia toda uma rigidez naquela cultura. Não é uma cultura assim solta, onde as pessoas iam lá e faziam o que queria, não. Havia toda uma rigidez naquela cultura. Então você imagina para uma moça, né, que está noiva, e aí, de repente, ela chega e recebe uma proposta dessa: você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida. E você vai ficar grávida do Espírito Santo. Para a gente, irmãos, que conhece a palavra, que sabe o que Deus estava fazendo, isso é algo maravilhoso, glorioso, tremendo. Mas, e para os vizinhos? Imagina hoje uma moça falando a seriedade dessa situação. Parece que é um negócio bobo, assim, né? Que Maria chegava para as pessoas e falava: eu estou grávida do Espírito Santo. Aí eu imagino até os vizinhos olhando e falando: eu sei que Espírito Santo que é. Eu sei. Tem pessoas, às vezes, tem textos na Bíblia, por exemplo, mais à frente, no Evangelho de João, quando aqueles camaradas estão querendo ofender Jesus, o que eles dizem? Nós temos pai, a gente sabe de onde a gente veio. Na verdade,
tem pessoas que comentam que, na verdade, ali, eles estão desfazendo da pessoa de Jesus. Porque logo, quando alguém fica notório, fica conhecido, o que se procura saber? Da onde que essa pessoa veio? Qual a origem dela? Como que ela nasceu? Quem são seus pais? E aí, existiam, irmãos, assim, uma vez eu estava conversando com o pastor Eduardo, né, o pastor Eduardo, que era aqui do Imirim, que está lá no Mandaqui. Ele estava falando comigo sobre uma pesquisa que ele fez, bem aprofundada, sobre a zombaria que existia na época acerca da pessoa e dessa história aqui. E costumava, disse ele, que entre o pessoal daquela época, corria até o nome do soldado romano que era o pai de Jesus de verdade. Porque essa história, né, de que a menina ficou grávida do Espírito Santo. Óbvio, eu creio na palavra, você crê na palavra, e nós sabemos que foi assim que aconteceu. Mas e na época, no momento que ela estava vivendo? Então, não pense os irmãos, né, que é simples para uma moça, né, que está na sua casa, de repente entra um anjo, salva e diz, né, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Os irmãos vão ver no Evangelho de Mateus que quando o José, ele ouve que Maria está grávida, o que a Bíblia diz? Que ele quer sair fora, porque ele não quer que ela fique difamada, ele não quer, e ele é avisado por Deus para que ele fique, né? Tem até um grupo de humoristas, que eu não considero humorista, não considero eles muito mais escarnecedores, né, aqui no país, que há um tempo atrás eles provocaram uma discussão muito grande, né, no meio cristão, porque fizeram exatamente uma sátira dessa cena, né, do José, de Maria, do anjo, uma coisa muito ridícula, assim, ofensiva, né, porque essa história aqui, ela é um símbolo assim para o cristianismo, né? É um momento assim muito especial para o cristianismo. Então, nem vou citar o nome do grupo para não dar mal. Imagina, irmãos, a Maria, né? Projetando o casamento dela dentro daquela cultura rígida, pensando, né, como que seria a festa, enfim, imagina todo o contexto para uma moça, e de repente o Senhor aparece na vida dela e traz para ela um projeto, um plano, uma ideia que assim muda por completo a história dela, o que ela pensava, o que ela raciocinava, coloca aquela moça diante de um desafio assim muito grande, de um desafio muito, né, difícil de lidar com ele, difícil de lidar. Ou vocês acham que era fácil para Maria chegar? Não, está tudo certo, é isso aí, beleza, tal. E tanto que vocês vejam a preocupação dela, mas tal. A primeira coisa que ela fala depois que o anjo termina de falar, o que é? Como? Como é que vai acontecer isso? Diz aqui, ó. Como se fará isso? Visto que eu não conheço, mas não, ou seja, eu não tenho relações com nenhum homem. E ela está indo, na cabeça dela, ela é instruída, ela sabe como funciona o processo de gestação. Eu falei, como que vai acontecer isso? O comportamento. E aí, olha a palavra que ela recebe, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, assim, essa pergunta, né, irmãos, ela está sempre presente na vida da gente, quando Deus, ele se propõe a fazer alguma coisa em nós, por nós, ou através de nós. Esse questionamento, né, como, de que maneira vai acontecer, de que modo vai acontecer. E eu estava pensando hoje assim, irmãos, que em geral, isso é uma coisa que nós precisamos de aprender a lidar. Porque em geral, nós achamos que quando Deus está querendo fazer alguma coisa, Ele conta muito com a gente, né?
Ele conta muito com a força da gente, com a capacidade da gente. E, na verdade, irmãos, assim, uma coisa, do meu ponto de vista, assim, é fato. É que Deus poderia fazer qualquer coisa sem a gente. Deus poderia fazer qualquer coisa sem eu, sem você, sem ninguém. Ele poderia fazer, ele é Senhor, Ele é soberano. Na verdade, Deus, Ele nos dá, na sua bondade, na sua misericórdia, o privilégio de fazermos as coisas juntamente com Ele, né? A alegria de podermos ver Ele operando na vida da gente, atuando na vida da gente, fazendo as coisas através da gente, alegrando o coração da gente através das coisas que Ele faz. É uma honra que Deus nos dá. Então, vocês, reparem aqui que a Maria pergunta: Senhor, como que vai acontecer isso? E o Senhor quase que disse para Maria: Maria, você não precisa de fazer nada, né? A metodologia que Deus vai usar para trabalhar na sua vida, porque a gente já vai logo no natural, não é isso? O que ela disse? Olha, como que vai acontecer isso? Já que eu não conheço o homem, eu não tenho um relacionamento, ou seja, é a minha tendência, a tua tendência. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus chama a gente para alguma coisa, a primeira coisa que nós olhamos, a primeira coisa que nós enxergamos são os nossos recursos, são as metodologias humanas, são Deus quando fala: não, eu vou usar alguém para te abençoar, aí a gente já fica imaginando uma pessoa, um conhecido, um amigo, uma amiga, enfim, uma instituição, tal. A gente está sempre, de alguma maneira, buscando contato com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós compreendemos, com aquilo que é natural. Mas boa parte das coisas, irmãos, boa parte das coisas que vai acontecer conosco, né? Que vai acontecer na vida da igreja, na história da igreja, são coisas que vêm, que elas acontecem através da operação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, né? A gente olha para tantos momentos das Escrituras: vale dos ossos secos, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos secos? Senhor, o Senhor sabe, né? Então, o Senhor me disse: olha, profetiza, né? E diz a esses ossos secos, né? E depois profetiza o Espírito. Então, você vê que às vezes o papel da gente é só de ser o canal, o papel da gente é só de ser o tubo, né? Vamos dizer assim, o cano por onde as coisas de Deus vão fluir, né? De você ser o condutor, de você ser aquela pessoa. E é isso que Maria vai entender depois, porque quando é esclarecido para ela como vai acontecer as coisas, a Maria então ela diz: olha, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, o Senhor está falando, o Senhor está dizendo: quem sou eu? Eu sou a serva do Senhor, pode fazer através da minha vida, pode agir através da minha vida, pode operar através da minha vida. E às vezes, irmãos, nós nos tornamos impedimento para o agir de Deus na vida da gente. Nos tornamos porque nós nos embaraçamos com esse como, nos embaraçamos com a falta de entendimento ou compromisso com aquilo que nos foi revelado, nos embaraçamos com tantas coisas, e aqui a gente está falando de um propósito extremamente elevado, porque tanto que vem um anjo anunciar, mas os irmãos sabem que no dia a dia, nas coisas corriqueiras, nas muitas correrias do dia a dia, tem momentos que nós deixamos de ser uma bênção, deixamos de ser uma pessoa que a graça de Deus flui através da vida da gente, deixamos de ser pessoas que realizam mais, porque nós, em muitos momentos, somos muito carnais, muito voltados para o natural, cheios de ambição, sem entendimento, sem essa virtude, porque, não sei se os irmãos percebem aqui, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude
virtude do Deus Altíssimo te cobrirá. E, irmãos, eu acredito que virtude, que poder do Espírito Santo não opera, não age só para aquele momento com Maria, porque era aquela necessidade, mas nós percebemos na Bíblia muitos momentos, muitos instantes que as pessoas realizaram, porque havia virtude do Senhor sobre elas, havia poder do Senhor sobre elas. As pessoas faziam porque havia autoridade do Senhor sobre elas. O próprio Jesus, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela é curada, eu acredito que eu ministrei aqui domingo passado sobre isso, não foi eu não? Mas teve um desses dias que eu estive falando sobre isso aqui. A mulher do fluxo de sangue, foi em Caieiras, né? Mas eu falei aqui à noite também, né? A mulher do fluxo de sangue, ela é curada. O que a Bíblia Sagrada diz? Jesus fala, olha, alguém me tocou. Mas como? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Irmãos, se tem uma coisa para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida e na sua vida, é que a virtude do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre nós. Tem que estar, senão pouca coisa acontece, ou eu diria para os irmãos, quase nada acontece. A obra de Deus, ela sempre foi realizada através da virtude e do poder do Espírito Santo de Deus, né? Em Atos 1:8, os discípulos estão preocupados, como que a gente vai fazer, como que a gente vai realizar, e preocupados com o reino, e isso, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, e tal. Aí Jesus já lá, logo uma cortada, diz assim, olha, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então, para que as coisas de Deus, né, aconteçam em nós, irmãos, está aqui a história do nascimento de Jesus, nos ensinando, para que as coisas de Deus aconteçam em nós, nós precisamos de receber virtude de Deus sobre as nossas vidas. Virtude. É mais do que uma coisa onde, mas a pessoa tem muita habilidade, tem muita capacidade, tem muita competência. Irmãos, na maioria das vezes, Deus não está contando com isso. Maria era uma menina virtuosa, com certeza. Ela achou graça diante de Deus. Ao que tudo indica, era uma serva de Deus, uma serva do Senhor. Mas Maria não tinha poder de fazer sozinha aquilo que Deus queria fazer na vida dela, né? E nós precisamos de aprender isso, né, irmãos? A deixar Deus atuar, deixar Deus operar na vida da gente. Essa palavra de Maria, ela é muito significativa. Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Eu estou pronta para servir o Senhor. O propósito é diferente, é estranho, é uma luta grande, mas eu vou cumprir este propósito. Aleluia, né? É o que vai acontecer. Então essa é uma primeira coisa que eu queria refletir assim com os irmãos, essa questão do como, né? E Maria acabou, como eu comecei comentando com os irmãos, tendo que lidar com uma situação muito difícil, irmãos, muito difícil. E aí, a segunda coisa que eu queria pensar com os irmãos é uma questão assim, né, irmãos, de como os seres humanos parece que não enxergam, assim, não conseguem olhar, né, para o Evangelho com o olhar que ele merecia ser olhado. Poucos dias eu estava conversando com uma irmã, ela estava comentando sobre o filho dela, falando que esse ano foi um ano difícil, né, para ela tem 3 filhos, e ela já há um bom tempo caminha com esses 3 filhos sozinha. Eles são já adultos, 2 deles estão na igreja, servem a Deus, são meninos abençoados, e o outro também, sempre caminhou na igreja, servindo a Deus, mas de repente, agora fez 25, 26 anos, ele começou a esfriar, desanimar, se desinteressar, e um dia ele chegou para ela em casa e disse assim, o que eu ganhei
nesses 26 anos que eu estou na igreja? O que aconteceu de bom comigo? E, na verdade, a gente percebe que isso acontece muitas vezes quando a mesma história do filho pródigo, né? Que olha para a casa do pai, que perde o encanto, o interesse, e fala: o que estou fazendo aqui? Não está tendo nada. Na verdade, o que é uma coisa muito ruim, né, irmãos? É quando o mundo, né, com a sua sedução, né, o João diz lá na 1 de João 2,15, né? Não ameis o mundo e o que há no mundo. Né? O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? E ele fala: essas coisas são do mundo, elas não são de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, então, na sequência: portanto, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a pessoa, ela acaba tomando essa decisão e faz esse questionamento: o que o Evangelho me acrescentou, o que o Evangelho... Mas eu fico pensando assim, irmãos, quem está aqui, ou quem ouve essa palavra na internet, ou em qualquer igreja que estiver sendo pregada a palavra, que entregou a vida para Jesus há 20, há 30, há 40 anos, há 10, há 5 anos, o que o Evangelho fez de mal na sua vida? No que o Evangelho te prejudicou? Na verdade, se você for perceber, tem muitas pessoas que elas estão vivas porque estão no Evangelho. Estão vivas porque estão no Evangelho. Eu olho para mim mesmo, irmãos, eu tenho quase certeza que eu estou vivo porque eu sou crente. Estou vivo porque eu estou servindo a Deus. Porque do jeito que eu vivia, na jornada que eu andava, que eu caminhava, quando eu estava com 25 anos, que eu cheguei na igreja, um tempo depois eu contei, eu tinha pelo menos 8 colegas assim do entorno da turma que tinham morrido, ou de overdose, ou matado, ou em briga, ou em acidente de carro, ou em acidente de moto, mas de alguma maneira, e tudo sempre ligado, droga, bebida, confusão, tal. E tantos outros homens que, às vezes eu estava me lembrando, hoje, graças a Deus, essas coisas diminuíram muito, né? Mas não sei se os irmãos lembram, alguns anos atrás, anos 90, aqui em São Paulo era um tal de ter chacina, né? Matar 5, 8, 10 pessoas. E aí eu ficava imaginando naquela época, falava: meu Deus do céu, né? Tá certo, a pessoa vai lá, entra no bar, mata 8 pessoas. Mas quantas vezes também você olha lá, os camaradas estão lá no bar, uma coisa assim sem sentido, né? Uma sinuca, 2 jogando sinuca, um copo de pinga, né? E 6 camaradas conversando, falando assim, conversa fiada, jogando conversa fora, não tem nada. Aí você fica pensando: meu Deus, é uma vida que a pessoa não conseguiu dar utilidade para a vida dela. Então ela fica ali, né? Ela não é um pai de família, não é um esposo, não é uma esposa, enfim, a pessoa está ali toda desorientada naquela situação, e ela acaba ficando à mercê de uma vida sem sentido. E daqui a pouco, quantas pessoas que morreram em chacina, que estavam no lugar errado e na hora errada. Podia estar em outro lugar, podia estar em outra situação. Então a gente olha assim, quantas vezes as pessoas se envolvem com coisas que prejudicam a vida delas. Estava pensando sobre Maria um dia, né? E imaginando, você imagina, você tem um plano, você tem uma ideia, você tem um propósito. E aí, de repente, chega o Senhor e fala: olha, eu tenho um outro plano para você, vai ficar grávida. E aí você vai ser objeto de escárnio, de zombaria. Alguém vai desconfiar de você. Você acha que você vai sair por aí afora falando que... Até é a mesma coisa do cristão, irmãos. Você chega por aí afora falando: me converti, Deus mudou meu coração, Deus mudou a minha vida, agora eu sou pastor, eu sou um obreiro. As pessoas não que mudou nada, porque as pessoas, irmãos, elas não conseguem enxergar a utilidade do Evangelho. Elas não conseguem enxergar a obra do Espírito Santo. O mundo, ele não compreende, ele não entende, ele não tem capacidade de entender essas coisas. Por isso que, para muitos, você olha, a impressão que dá, por exemplo, o partido político mesmo que ganhou a eleição no Brasil, e agora eu não sei se o outro presidente usava o Evangelho por interesse, mas esse agora, eles entendem que o Evangelho não é útil, a igreja não é útil, a obra de Deus não é útil.
O que o país precisa é disso, não sei o quê, daquilo outro, não sei o quê, tá? Porque as pessoas não conseguem entender, elas não conseguem compreender. E não adianta, irmãos, a gente achar assim, nossa, que decepção, eles não entendem, nossa, que decepção, eles não compreendem. Não tem decepção nisso. Isso é normal, o mundo está seguindo o curso dele. As coisas de Deus, elas acontecem em quem tem a revelação do Senhor, em quem compreendeu as coisas do reino de Deus. As coisas de Deus acontecem na pessoa que Deus está dizendo aqui, ó, você achou graça diante de Deus, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem um propósito para a sua vida, e é por isso que você entende as coisas de Deus. Você não entende porque é mais esperto, não entende porque é mais sábio, não entende porque você compreende mais as coisas, ou você é mais humilde, mais quebrantado. Eu não sei, irmãos, por alguma razão, por algum motivo, Deus olhou para a gente, Deus olhou para você e teve misericórdia de nós, e abriu o nosso coração, e nós compreendemos o evangelho da graça de Deus, mesmo que o que aconteceu com Maria aqui, olha, isso vai te criar embaraços. Isso vai criar dificuldades para você. Sabe aquele casamento que você estava pensando? Não vai rolar. Sabe aquela festona, né, que você estava pensando, você e José e tal? Não vai rolar. Não vai ter jeito. Agora, uma coisa é fato, irmãos. O plano de Deus, por mais diferente que ele possa parecer, ele nunca vai prejudicar ninguém. Ele nunca vai prejudicar ninguém. E por isso que o Senhor, ele é muito claro quando ele fala com Maria. Maria, eu estou te chamando para uma coisa difícil. Você nem tem como fazer muita coisa. Fica calmo, o Espírito Santo vai te envolver, vai tocar a tua vida. E o teu filho vai ser um filho diferente. O teu filho, ele será chamado santo, o ente santo, que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Então, você não se importe com o que os outros vão falar. De repente vão te criticar, vão zombar de você, vão zombar do José. Mas pode deixar, o Senhor vai tratar com todas as coisas. Com todas as coisas. Você vai ter um período de dificuldade, aí os irmãos vendo, fuga, tal, aquela coisa. Então eu fico imaginando a Maria, a vida dela se desenvolvendo, ela olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, e aí de repente, irmãos, né, ela começa a perceber as coisas fluindo na vida de Jesus, e embora, irmãos, eu acredito assim, que a morte de Jesus, as coisas que aconteceram com Jesus, tenha sido uma coisa sofrida, doída para Maria, mas o que você percebe o seguinte, é que Maria, ela tinha uma compreensão dessas coisas, tanto é que você vai ver que Maria, ela não aparece após a morte de Jesus, chamando para si a responsabilidade da igreja, eu vou ser a chefe da igreja, e nem um tom pejorativo, mas eu vou ser a pastora da igreja, porque eu sou a mãe de Jesus, não, ela entendia qual era o privilégio dela, qual era a honra dela, e olha, irmãos, quantas e quantas Marias existe hoje na face da terra. Maria nem é um nome que você vai dizer assim, ó, que nome maravilhoso, porque Maria, que é uma transliteração do Mara do Antigo Testamento, quer dizer amarga, entendeu? E se você for olhar, eu vou pôr o nome de Maria, vou pôr o nome de amarga, né? Mas quem coloca o nome de Maria não está pensando em amargor. Quem põe o nome de Maria está pensando na doçura. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Na bênção, não, Maria foi a mãe de Jesus, e eu vou colocar esse nome Maria também. Então, vocês percebam, o plano de Deus, por mais que ele seja estranho, por mais que ele às vezes coloque a gente em apertos, ele nunca vai desonrar a gente, ele nunca vai deixar a gente na vergonha, ele nunca vai deixar a gente na tristeza. Quantas Marias hoje que existem na face da terra por causa dessa Maria abençoada aqui? Por causa dessa Maria que abriu a sua boca e disse, olha, eu sei que é difícil o que eu estou ouvindo, mas olha, eu sou a serva do Senhor, pode fazer na minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor quer, pode fazer. Eu fico vendo assim, irmãos, né?
Quantos pais que eles estragam os seus filhos, estragam mesmo, porque eles entendem que eles têm um propósito melhor para os seus filhos do que o propósito que Deus tem. E às vezes não preparam, não instruem, não orientam os filhos e manda para as faculdades meninos despreparados, meninos que não conhecem a Deus, que não temem o Senhor. E quando cai lá dentro, os meninos e as meninas são tragados por aquele sistema. Não tem essa capacidade de olhar e dizer, não, Deus tem um plano superior para a minha vida, Deus tem um plano maior para a minha vida. Quantos pais e quantos jovens também que estragam a sua vida porque acham, não, o plano de Deus vai me tornar ridículo, o plano de Deus vai me tornar tonto, eu tenho que ser um cara esperto, eu tenho que ser um cara ligeiro, eu tenho que ser isso. E aí vai nessa ligeireza. Lá em Minas Gerais tem um ditado, né, no meio da moçada, que diz assim, que esperto demais vira bicho, né? Mas é tão esperto, tão esperto, tão esperto. Eu não sei qual que é a ideia do pessoal, mas eles dizem que esperto demais vira bicho. Então, irmãos, quando Deus revela algo do coração dele para a gente, pode ser simples aquilo que Deus revelou, pode ser algo que vai te colocar num aperto, numa dificuldade, mas pode ficar tranquilo, o plano de Deus não vai te prejudicar, o plano do Senhor não vai atrapalhar a sua vida, o plano de Deus não vai te piorar, o plano de Deus não vai te transformar num ser humano pior. O plano de Deus não vai te transformar numa mulher tonta. O plano de Deus não vai te transformar num homem desonrado. Pelo contrário, irmãos, pelo que eu conheço até hoje, assim, olha, quantos e quantos homens e mulheres se cumpriram na vida deles aquilo que está lá no Salmo 113. Eles foram erguidos do monturo, né? Foram tirados de uma situação de tristeza, né? E o Senhor fez com que eles habitassem entre os príncipes, e o Senhor fez com que a estéril fosse alegre mãe de filhos, né? Quantas e quantas pessoas que estavam numa posição assim, sabe, de erro, de engano, de frustração, de trevas, mas por causa da operação de Deus, foram restaurados, abençoados e colocados num lugar de honra. Quantos nomes que se tornaram nomes nobres por causa da operação do Senhor. Então, é difícil, né? Por isso que você olha para um mundo num final de semana como esse, falando de Cristo, falando de Jesus, celebrando, mas com um foco em outras coisas totalmente diferentes daquilo que o Evangelho realmente fala. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê graça sempre, irmãos, sempre, sempre, para nós entendermos isso. Deus nunca vai atrapalhar a minha vida. Deus nunca vai atrapalhar a minha história. Aleluia. Toda vez que Deus operar na minha vida, com certeza haverá benefícios sobre a minha vida e sobre a minha história. Amém, queridos? Você recebe essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Foi a palavra que me veio ao coração para compartilhar com os irmãos nessa noite de Natal. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Vamos? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra e pedir, ó Deus, que na tua infinita misericórdia, na tua infinita graça e bondade, o Senhor, Pai, nos perdoe as nossas falhas, as nossas dificuldades, quando nós muitas vezes não compreendemos o teu plano, o teu propósito, a tua ideia, e nos aplicamos, ó Deus, a questionamentos, a dúvidas e a incertezas. Pai, mas nesta noite a tua palavra nos traz essa lição tão maravilhosa através da vida de tua filha Maria, que tão prontamente, Senhor, aceitou a responsabilidade de um plano, ó Deus, com tantos espinhos, com tantas dificuldades, mas que o final de tudo, Senhor, foi um plano abençoador para toda a humanidade. Aleluia, aleluia. Um tempo depois, anjos estão anunciando
que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Quando nós nos inclinamos à tua vontade, com certeza, depois de um tempo, nós vamos receber visitação do céu, confirmação do alto, ó Deus, de que o Senhor estava e está no controle de todas as coisas. Abençoa os meus irmãos nessa noite, as minhas irmãs, abençoa as pessoas que aqui estão, que receberam revelação, direcionamento do Senhor, ó Pai, e que pagam um preço por esta visão. Que o Senhor dê força, dê ânimo ao teu filho, dê ânimo à tua filha, para que ele continue caminhando na tua vontade, na tua presença. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós voltamos a nos reunir agora, irmãos, na terça-feira à tarde, né? Tem o jardim de oração às 3 horas da tarde. À noite vai ter o culto, Wagner, lá na irmã Senira. Então, às 20 horas, culto na casa da nossa irmã Senira, o Cristo em casa, né? E quinta-feira, nosso culto aqui na presença do Senhor nosso Deus. E aí, nos demais dias, a gente vai dando um anúncio. Depois nós vamos ter culto no sábado, depois só na segunda-feira, dia 2, quando começa a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, tá? Queria pedir aos irmãos, não saia rápido, a gente tem um bolinho ali hoje, né? Como um pedaço de bolo, agradeça a Deus junto com a gente. Vamos celebrar o aniversário de Jesus. Quantos anos Jesus está fazendo, irmãos, hoje, né? De nascimento, né? Um pouco mais de 2.000 anos, né? Mas eternidade não tem para